Shalom! Nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre o tema batismo nas águas e aqui complementando o caminho rumo à terra prometida. O que tem a ver o batismo nas águas com essa frase, o caminho rumo à terra prometida? Então vamos lá. Nós citamos em um vídeo anterior, que vocês podem conferir aqui no canal, sobre João o Batista, né, assim conhecido, né, o João, filho de Zacarias, que percorreu toda a terra de Israel, na beira do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento. Ele batizava as pessoas nas águas, propondo aí o perdão dos pecados, né? Mas aí surgiu a pergunta que a gente começou a responder, que é o seguinte: foi João Batista que começou a batizar? Ou Deus batizou primeiro? Né? E aí falamos sobre o batismo comparado pelo apóstolo Pedro com o dilúvio. Isso mesmo, 1 Pedro 3, nos versículos 20 e 21, nós vemos aqui a afirmação de que o dilúvio, ou seja, lá dos dias de Noé, a arca, as 8 pessoas da família de Noé que foram salvas pela água, representa, né, uma verdadeira figura do batismo, né, do batismo nas águas, no caso. E hoje nós queremos aqui falar sobre o batismo sendo comparado à travessia do Mar Vermelho. Isso mesmo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do primeiro versículo, o apóstolo Paulo ele vai fazer a comparação do batismo nas águas com a travessia do Mar Vermelho. Então ele vai dizer aqui: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Quando que os pais do apóstolo Paulo passaram pelo mar? Estiveram debaixo da nuvem. É claro que é o povo de Israel, lá no passado, quando eles saíram do Egito e passaram pelo Mar Vermelho. Só que olha o que o apóstolo Paulo nos afirma: todos foram batizados em Moisés, batizados, né? É interessante porque esse termo não necessariamente vai aparecer lá em Êxodo, mas aqui o apóstolo Paulo compara o batismo nas águas com o que Moisés fez ao atravessar o povo de Israel, na nuvem e no mar. E todos, o apóstolo Paulo continua, comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Essas coisas foram-nos feitas em figura. Então, aí, pelo menos no português, né, a mesma tradução lá do que o apóstolo Pedro fala do dilúvio, aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre a travessia do Mar Vermelho. O povo de Israel estava debaixo da nuvem porque existia uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, que os protegia, que os guiava pelo deserto. E foi a partir justamente daquele momento, daquela noite, em que Faraó os liberou, depois que veio todas aquelas pragas sobre o Egito, depois que eles celebraram a Páscoa, no dia 14, então, naquela noite, Faraó os liberou. Eles finalmente saíram da terra da escravidão e passaram a peregrinar o deserto até chegar à terra prometida. Por isso que nós falamos que é o batismo nas águas rumo à terra prometida. Então, o povo de Israel foi batizado na travessia do Mar Vermelho. É claro que eles não se molharam, é claro que eles não mergulharam, mas o símbolo deles passarem pelas águas e depois as águas, né, tomarem os egípcios, né, os outros egípcios, o exército de Faraó, é um símbolo aí do batismo nas águas, daquela nova vida que começa a partir de então e uma velha vida que é sepultada nas águas do batismo. Aqui está uma imagem ilustrativa, né, do povo de Israel passando pelo Mar Vermelho, né, começando a passar pelo Mar Vermelho, e a nuvem, no caso aqui a coluna de fogo, protegendo, guiando, né, sobre o povo de Israel. Nós podemos ver esse relato em Êxodo 12 até o capítulo 14, 15, né, temos a canção de Moisés em celebração à libertação do povo de Israel do Egito e a travessia do mar. Então, vamos conferir aqui alguns versículos. Por exemplo, Êxodo 12, versículo 41 nos diz: aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então, Faraó liberou o povo de Israel da escravidão e para que eles pudessem, então, celebrar uma festa ao Senhor no deserto.
Êxodo 13, nos versículos 21 e 22, nós lemos que o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, por isso o apóstolo Paulo vai falar que eles todos estavam debaixo da nuvem, e foram batizados por Moisés na nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. E, para fecharmos aqui, as referências em Êxodo capítulo 14, no versículo 22, nos diz que os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita, e à sua esquerda. Então, aí o símbolo do povo de Israel entrando pelo meio do mar, ou seja, entrando nas águas, e saindo para uma nova vida, para uma nova história. Por isso que o apóstolo Paulo vai comparar, né, a saída do Egito, a travessia do mar, rumo à terra prometida, então essa travessia sendo comparado ao batismo nas águas, que é um ritual, né, que é um símbolo também de algo que aconteceu, de que está acontecendo conosco. Tá? Você deixou a sua história lá no passado, na escravidão dos prazeres, na escravidão do pecado, na escravidão de Satã, e agora, pelo Espírito, pelas águas, você prova de uma nova história, de uma nova vida na presença de Deus. Aqui está uma ilustração apenas de uma rota para uma nova vida, né? Onde o povo de Israel sai aqui da esquerda do Egito e o desenho, né, vermelho, a seta vermelha, vai apontando que eles passam pelo deserto até chegarem em Canaã. A Bíblia não vai nos afirmar que eles não passaram direto lá por cima, né, pela terra dos filisteus, que seria um caminho mais rápido. Né? A Bíblia vai dizer que eles peregrinaram pelo deserto. Nós não sabemos exatamente em cada passo que eles caminharam, se foi dessa forma que está aqui na ilustração, mas é apenas para nós entendermos que o povo de Israel, eles, durante 40 anos, eles passaram por essa terra deserta. Né? Em azul mais escuro, aqui embaixo é o mar vermelho. Bom, e no deserto, né, como eu disse, o povo de Israel, eles transitaram, peregrinaram, armando tenda, desarmando tenda, toda vez que a nuvem os guiava, que a nuvem os orientava. Foi ali no deserto que foi construído um santuário para Deus, e a partir desse momento eles vivem em volta da presença de Deus. Deus presente no centro do povo de Israel, né? E se manifestando através do sacerdócio e através do profeta Moisés para o seu povo. E é interessante que Hebreus, no capítulo 3 e capítulo 4, ele vai descrever esses momentos que Israel passou desde o Egito até o deserto, rumo à Terra Prometida, e ele vai nos trazer um comentário bastante interessante como um alerta para nós hoje. Então, a Escritura aos Hebreus vai nos dizer, no capítulo 3, a partir do 15 até o 19, enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Foi porque o povo de Israel provocou a Deus, né? Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com que se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, aqui o escritor aos Hebreus está lendo a história do Êxodo, principalmente de Números, Deuteronômios, e aí ele traz, né, a explicação de que, durante a peregrinação do povo de Israel no deserto, muitos, ou pelo menos a maioria daqueles que saíram do Egito, com a idade de 20 anos para cima, pereceram no deserto. Então, isso é importante, né, deixar claro aqui, que não significa que a pessoa que ela passou pelas águas do batismo ou recebeu o Espírito Santo,
está tudo bem. Existe um caminho a partir do batismo, existe um trajeto a partir da sua decisão de se entregar para Deus. E é nesse trajeto que você vai mostrar que você quer a Deus ou não. Não quer dizer que você não vai errar, não quer dizer que você não vai falhar. Todos falhamos, inclusive Moisés falhou. Porém, a questão é, né, você vai querer Deus ou você vai a todo momento desprezar o Senhor? Né? O povo de Israel desprezou a Deus inúmeras vezes. Reclamou da comida, reclamou da bebida, reclamou de Moisés, reclamou do sacerdócio, reclamou, enfim, e só reclamou. Não creu que Deus era poderoso para que eles pudessem herdar aquela terra prometida. Ah, porque tinha gigantes, ah, porque os muros eram muito altos, ah, por conta disso e aquilo, aquilo outro. Enfim, eles desacreditaram e pereceram no deserto. E é interessante que alguns homens de Deus, eles vão também lendo os livros lá da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente o livro de Números, eles vão relatar algumas informações para nós. Né? Por exemplo, Neemias, no capítulo 9, versículos 20 e versículo 30, vai nos dizer: e lhes concedeste o teu bom espírito. Quando foi que Deus concedeu, perdão, a Israel o seu bom espírito? Aí ele vai dizer, para os ensinar: não lhes negastes para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. No entanto, aí depois ele vai continuar: testemunhais contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Então, Moisés e os profetas anunciaram, informaram, instruíram, mas eles desprezaram o conselho de Moisés, desprezaram o Espírito Santo de Deus, que estava em Moisés, e aí pereceram no deserto. O Salmo 106, versículo 33, vai nos dizer: pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus atuava no meio de Israel. O Espírito de Deus estava sobre Moisés. O Espírito de Deus foi compartilhado com 70 homens em uma determinada ocasião. Porém, eles desprezaram os conselhos dos profetas, dos homens de Deus. Em Isaías 63, 10, o profeta vai reafirmar isso: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Santo Espírito. Eles entristeceram o Espírito Santo. E, para fechar aqui, o profeta Zacarias, no capítulo 7, no versículo 12, vai dizer-lhes para que eles não ouvissem a Torá, né, a instrução, as orientações de Moisés, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas. Todas essas informações, esses versículos, estão fazendo referência ao povo de Israel, que desde que saíram do Egito, desprezaram o Espírito Santo. O Espírito Santo estava com eles. O Espírito Santo estava sobre eles. O Espírito Santo orientava, mas eles desprezaram, não deram ouvidos, olharam para a situação, para as dificuldades, para os problemas, para aquilo que eles gostariam de ter no momento e não tinham, olharam para os problemas que eram maiores do que eles poderiam resolver, enfim, e desprezaram ali o consolo, a proteção, a providência, o socorro, os milagres promovidos pelo Espírito Santo. E o escritor aos Hebreus, ele vai continuar, depois que a gente leu lá o capítulo 3, ele continua no capítulo 4, falando desse contexto também. E é interessante o que ele vai nos afirmar. Ele está virando agora para os hebreus que creem em Jesus, ou seja, que agora são igreja, ele vai dizer: temamos, pois que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Quando é que eles ficaram para trás? Quando nós lemos aqui, em Hebreus 3, aqueles que pereceram no deserto, aqueles que ficaram para trás. E aí eu trago aqui uma informação importante. Quantos daqueles que já se batizaram há algum tempo, quantos daqueles que se batizaram conosco, infelizmente, hoje já não estão mais no caminho, pereceram no meio do deserto, não conseguiram enfrentar as provações, não conseguiram manter a sua fé, abriram mão, entristeceram o Espírito Santo de Deus e ficaram para trás. E ele vai continuar: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles.
mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo mostra, evidencia o pecado, a justiça, o juízo, porém é necessário que aqueles que estão ouvindo a instrução dos profetas pelo Espírito Santo creiam do que Deus está falando. E olha o que nos diz o escritor aos Hebreus, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. No Salmo, Deus promete isso. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, aqui, o escritor dos Hebreus está interpretando o seguinte: Josué não foi capaz de dar o total repouso, Josué não foi capaz de conceder ao povo de Israel totalmente a terra prometida. Josué morreu ainda sem ter conquistado toda a terra prometida. Mas isso é uma história para outro vídeo. Mas a ilustração aqui que Deus nos afirma pelo Salmo é o seguinte: existe uma peregrinação ainda. Ainda estamos no deserto, ainda estamos caminhando. E Jesus disse que nós vamos enfrentar serpentes, escorpiões, mas Ele, através do seu Espírito Santo, nos dá poder para vencê-los. Então, a gente precisa continuar com o foco de chegar à Terra Prometida, de chegar a esse repouso, de chegar nesse descanso de Deus prometido desde lá do começo e ainda esperado por todos nós. E aí Pedro, ele vai nos dar alguns adjetivos que também falam sobre isso. Ele vai dizer: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências, ou seja, dos desejos carnais, e que combatem contra a alma. Então, olha o que o apóstolo Pedro nos diz: que nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui, nós não vamos levar nada daqui, nós estamos aqui caminhando rumo à terra prometida, somos forasteiros. E por isso nós não podemos deixar a sede, a fome, a saudade do passado, o temor sobre o futuro, ou nada disso, alguma dúvida, alguma questão de cargo eclesiástico, ou nenhuma confusão religiosa, ou espiritual, ou física, ou carnal, ou sexual. Tudo aquilo que o povo de Israel enfrentou, que você pode conferir lá no livro de Êxodo, de Números, também alguma coisa em Levítico e Deuteronômio, nós estamos sujeitos a passar, mas precisamos vencer para chegar na terra prometida. Pois bem, João Batista entendeu que era necessário, então, as águas e o Espírito. Ele fez a parte dele, que foi batizar nas águas, assim como Moisés atravessou o povo de Israel no mar. Mas João Batista entendeu também que era extremamente necessário o Espírito Santo, porque Moisés não somente batizou o povo de Israel no mar, mas os batizou também na nuvem, como lemos lá o apóstolo Paulo. Olha o que João vai nos dizer lá em Lucas 3, versículo 16. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, da qual não sou digno de desatar a correia das alpartas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o João, o nosso irmão João, ele nos diz que ele fez uma parte, mas estava por vir aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Quem é esse que haveria de vir? O próprio Senhor Jesus. É interessante que João, ele compreendeu isso lendo as Escrituras, ele recebeu, é lógico, a revelação do Espírito Santo para compreender isso, mas também ele passou por uma experiência dessa. Se você ler os relatos dos livros do Evangelho, você vai ver que quando Maria, grávida do menino Jesus, ela foi visitar a Isabel, a Bíblia vai nos dizer que a criança, João, ainda no ventre da sua mãe Isabel, ele saltou diante da presença, aleluia,
do menino Jesus, né, ainda um feto. Então, nós, como citamos no vídeo anterior, a Maria, que ainda estava virgem, recebeu, né, a descida do Espírito Santo sobre ela. Ela recebeu a sombra do Espírito Santo e o Espírito Santo que gerou a vida de Jesus em seu ventre. Então, de alguma forma, Jesus já na sua infância estava cheio do Espírito e transmitiu, encheu João, olha que coisa maravilhosa, encheu João do Espírito Santo. E João crê nisso. Ele crê que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. João foi ungido desde o ventre de sua mãe. E o próprio Jesus também vai afirmar isso, lá em João 3, do 3 até o 7, como já lemos no vídeo anterior. Mas só para reforçar, né, e falar aqui desse contexto sobre o batismo no mar e na nuvem, nós vamos ler o que Jesus disse na conversa com Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Então, como afirmamos, o batismo, no vídeo anterior, o batismo é um segundo nascimento. Né? É o nascimento de uma nova criatura, de uma nova história. Ou pelo menos representa esse novo nascimento. E aqui Jesus fala do nascer da água e do Espírito. A gente já falou um pouquinho sobre a importância do Espírito no vídeo anterior, mas aqui estamos reafirmando, né, reforçando, né, agora com a ideia da travessia do mar. Nascer da água, ou seja, Israel, eles passam a nascer, eles passam a ser um povo, eles passam a ser uma nação, né, a partir do momento que eles atravessam o Mar Vermelho. A partir daquele momento, eles não são mais egípcios, eles saem do Egito. Por mais que todos ali que saíram, eles nasceram no Egito, eles são, né, na nacionalidade egípcia, enfim, a partir de agora eles são um novo povo. Eles são a nação de Israel, o povo de Israel. Então eles nascem de novo ao atravessar o Mar Vermelho. Mas era necessário o Espírito. Então por isso que surge a ideia lá da nuvem, que não somente era para protegê-los, não somente era para guiá-los, mas era a própria representação do Senhor, né, do próprio Espírito Santo de Deus, ali guiando aquele povo. Né? E com Jesus não vai ser diferente. Mateus 3, versículo 16, vai dizer: e sendo Jesus batizado, né, ou seja, mergulhado, saiu logo da água. Né? E nesse momento que ele sai da água, é como se ele estivesse renascendo, assim como ele saiu do ventre de sua mãe, né, das águas da bolsa, né, ali de dentro da placenta. Agora ele sai da água, renascendo, e o texto vai nos afirmar: e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então Jesus também recebeu esse dom do Espírito Santo, essa capacitação do Espírito Santo para ser guiado, para ser conduzido. E olha, ao sair do batismo, logo depois do batismo, o texto vai nos dizer, agora Mateus 4:1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito, né, pelo Espírito que veio sobre ele, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, assim como o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e foi para o deserto, Jesus também foi batizado, no caso, nas águas do Rio Jordão, e agora ele vai para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Então, o povo de Israel foi tentado durante aqueles 40 anos, e agora Jesus vai ser tentado pelo diabo por pelo menos 40 dias aí no deserto. E, com a ajuda do Espírito Santo, Jesus vence, Jesus começa seu ministério, Jesus escolhe os seus apóstolos, os discípulos, Jesus começa a pregar o Evangelho das Boas Notícias em todo lugar que ele passava,
e pelo Espírito curava os enfermos, expulsava os demônios, ressuscitava os mortos, andava sobre as águas e operava todos os milagres que ele operou. Mas o mais importante de todas as coisas é o que o Espírito Santo faz dentro de nós. E aqui nós vamos ler alguns textos, né, que vai nos dizer, João, no capítulo 16, a partir do 7, Jesus vai explicar quem é o Espírito Santo. É um pouquinho do que ele faz. E diz aqui, né, a gente resumiu, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem fala, é o Espírito Santo quem instrui. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Assim como o Espírito Santo guiou Israel no deserto, ele vai nos guiar, ele vai nos mostrar as verdades. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, vemos aqui o Espírito Santo como aquele que está em nós, está na igreja, está naqueles que se entregaram a Jesus e passaram pelas águas do batismo. O Espírito Santo é aquele que nos guia, o Espírito Santo é aquele que nos instrui, o Espírito Santo é aquele que nos revela a pessoa de Jesus e a sua importância, a sua glória. E Romanos 8, no versículo 16, vai nos dizer que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, ou seja, com o sopro que o Espírito Santo nos deu quando a gente nasceu, que é viva no momento em que a gente se entrega a Jesus. O próprio Espírito Santo, ele fala com a gente, ele fala no nosso interior que somos filhos de Deus. Louvado seja o seu nome. Então, Deus é aquele que, pelo Espírito Santo, mostra, nos evidencia que nós somos os seus filhos, através da fé. E ainda Romanos, no capítulo 8, agora no versículo 26, vai nos dizer algo ainda também maravilhoso. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, graças a Deus. Nós sim passamos pelos desertos, nós sim passamos pelas tentações, nós estamos nesse mundo rumo à terra prometida, enfrentando serpentes, escorpiões, abismos, vales da sombra da morte, inimigos à volta, mas nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. E o apóstolo Paulo continua, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está conosco em todo o tempo, em todos os momentos, nos momentos mais difíceis de nossa vida. Nós podemos contar com esse Espírito que está em nós, que está sobre nós, porque é Ele que intercede por nós, é Ele quem traduz as nossas dores, e é Ele quem geme. Quando a gente geme, Ele geme com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Para a gente encerrar aqui, então, nesse momento, a gente comparou a travessia do Mar Vermelho com o batismo nas águas, de acordo com o que o apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios 10, e também com o batismo de Jesus, e o que tudo isso tem a ver. Né? Então, aqui diz, o batismo nas águas é um adeus à vida antiga e o primeiro passo para uma nova vida rumo à terra prometida. É bem verdade que vamos enfrentar os desertos, e essa mensagem eu gostaria de reforçar aqui, mas existe um descanso, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Não desista enquanto não chegar lá. Amém? Até breve. Jesus abençoe. Até o próximo vídeo.